Falar com Deus, tempo comum, 15ª semana, segunda-feira, dia 13/7/2026. Os pais e a vocação dos filhos. Plena liberdade para seguir o Senhor. A vocação é uma honra imensa. Vejamos. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lemos no Evangelho da Missa. Mateus 10, 34, 11, 1. Quando decidimos livremente seguir a Deus por completo, entendemos que os outros planos devem ceder. Pai, mãe, noivo, noiva, esposo, filhos. O chamamento de Deus vem em primeiro lugar e todas as outras coisas e pessoas devem ficar em segundo plano. As palavras de Jesus não implicam nenhuma oposição entre o primeiro e o quarto mandamento, mas assinala a ordem que se deve seguir. Devemos amar a Deus com todas as nossas forças através da peculiar vocação recebida dele. E também devemos amar e respeitar, na teoria e na prática, os pais que Deus nos deu, com quem temos uma dívida tão grande. Mas o amor aos pais não podem antepor-se ao amor a Deus. Geralmente, não há razão para que surja uma oposição entre ambos. Mas, se em algum caso chega a dar-se, será necessário lembrar-se daquelas palavras de Cristo, adolescente, no templo de Jerusalém. Por que me buscáveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Lucas 2, 49. É a resposta de Jesus a Maria e a José, que procuravam angustiados e que constituiu um ensinamento para os filhos e para os pais. Para os filhos, porque devem aprender que não se pode antepor o carinho familiar ao amor de Deus, especialmente quando o Senhor pede um seguimento de entrega total. Para os pais, porque devem ser conscientes de que os seus filhos são, acima de tudo, de Deus, e que Ele tem direito a dispor deles, ainda que, por vezes, isso implique um grande sacrifício para os pais. Sagrada Bíblia, Santos Evangelhos, nota a Mateus 10, de 34 a 37, e Lucas 2, 49. Triste decisão seria aquele que fizesse ouvidos surdos a Deus para não causar desgosto aos pais. E mais triste consolo seria, neste caso, o dos pais, pois, como diz São Bernardo, o seu consolo é a morte do filho. Dificilmente poderiam causar-lhe maior mal. São Bernardo, Epístola 3:2. Só se pode seguir o Senhor com liberdade que nasce do desprendimento pleno, com liberdade de coração que não se enreda em melancolias e saudades, em frouxos sentimentos que conduzem à entrega a Deus pela metade. Nada se ganha com uma decisão a meias, com o coração dividido. Pode acontecer, em alguns casos, que a decisão de seguir o Senhor por inteiro não seja compreendida pelos próprios parentes, porque não a entendem, porque tinham forjado outros planos legítimos, ou porque não querem aceitar a parte de renúncia que lhes cabe. O filho ou a filha, a quem Deus clama, deve contar com isso, e ainda que a sua correspondência a esse chamamento divino cause dor aos pais. Deve compreender que a fidelidade à sua vocação é o maior bem para ele ou para ela e para toda a família, em qualquer circunstância, sendo muito firme em seguir o seu próprio caminho, tem de querer aos seus pais muito mais do que antes da chamada. Deve rezar muito por eles, para que compreendam que não é um sacrifício para os pais, que Deus despeça os filhos, nem para aqueles que o Senhor chama. É um sacrifício segui-lo. Pelo contrário, é uma honra imensa, um orgulho grande e santo, uma prova de predileção, um carinho particularíssimo que Deus manifestou num momento concreto, mas que estava na sua mente desde toda a eternidade. São José Maria Forja 18. É a maior honra que o Senhor pode conceder a uma família, uma das maiores bênçãos. Deixar a casa paterna quando chega o momento oportuno é lei da vida. Vejamos, quem entregou o seu coração por completo ao Senhor, recupera-o mais jovem, mas engrandecido e mais limpo.
para amar a todos. O amor aos pais, aos irmãos, passa então pelo coração de Cristo. E daí sai profundamente enriquecido. Santo Tomás de Aquino sublinha que Tiago e João são louvados por terem seguido o Senhor, abandonando o Pai, e que não o fizeram porque este o incitasse ao mal, mas porque consideraram que o seu Pai poderia passar a vida de outro modo, seguindo eles o Senhor. Santo Tomás, Suma Teológica, segunda da segunda, questão 101, A4, AD 1. O Mestre passou pela vida deles, chamou-os e a partir deste momento, todas as outras coisas ficaram em segundo plano. No céu, os pais terão uma glória especial, fruto em boa parte da correspondência dos seus filhos à chamada de Deus. A vocação é um bem, é uma bênção para todos. A vocação é iniciativa divina. Ele sabe muito bem o que é melhor para aquele que foi chamado e para a respectiva família. Muitos pais aceitam incondicionalmente e com alegria a vontade de Deus para os seus filhos e dão graças quando algum deles é chamado a seguir o Senhor por toda a vida. Outros adotam atitudes muito diferentes, alimentadas por vários motivos lógicos e compreensíveis uns, com laivos de egoísmo outros, com a desculpa de que os filhos são muito novos para seguirem a chamada de Deus, não para tomarem outras decisões que comprometem, ou que ainda não têm a necessária experiência da vida, deixam-se levar pela grave tentação a que aludia Pio XII. Mesmo entre aqueles que se orgulham da fé católica, não faltam muitos pais que não se conformam com a vocação dos filhos e combatem sem escrúpulos a chamada divina com todo tipo de argumentos, até com meios que podem pôr em perigo não só a vocação para um estado de vida mais perfeito, mas a própria consciência e a salvação eterna dos que deviam ser-lhes tão queridos. Pio XII, encíclica Ad Catholici Sacerdote, 1935. Esquecem que eles são colaboradores de Deus e que a lei da vida que os filhos deixem no lar paterno para formarem, por sua vez, um novo lar, ou simplesmente que o façam por razões de trabalho, de estudo. E não lhes acontece nenhuma desgraça. E há casos em que são as próprias famílias que fomentam essa separação para o bem dos filhos, porque hão de pôr obstáculos ao seguimento de Cristo. Ele jamais separa as almas. São José Maria, Suco, 23. Desejar o que há de melhor para os filhos. Vejamos. Os bons pais sempre desejam o melhor para os seus filhos. São capazes de realizar os maiores sacrifícios pelo bem humano de cada um deles. E, é claro, pelo seu bem espiritual. Sacrificam-se para que cresçam cheios de saúde, para que progridam nos estudos, para que tenham bons amigos, para que vivam conforme o querer de Deus e levem uma vida honrada e cristã. Para isso, Deus o chamou ao matrimônio. A educação dos filhos é um dever e um querer expresso de Deus nas suas vidas. É de lei natural. No Evangelho, encontramos muitos pedidos em favor dos filhos. Uma mulher que segue Jesus com perseverança para que lhe cure a filha. Mateus 15, 21 a 28. Um pai que lhe suplica que expulse o demônio que atormenta o seu filho. Mateus 17, de 14 a 20. O chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, que espera com impaciência o Senhor, que a sua filha única de 12 anos está a ponto de morrer. Mateus 9, 18 a 26. É exemplar a decisão com que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus para lhe pedir uma coisa que eles não se atreviam a pedir. Sem pensar em si mesma, aproximou-se de Jesus, adorou e pediu-lhe uma graça. Mateus 20, de 20 a 21. Quantas mães e quantos pais, ao longo dos séculos, têm pedido para os seus filhos bens e favores que jamais se atreveriam a pedir para si próprios. Os pais devem pedir o melhor para os seus filhos, e o melhor é que sigam a chamada divina com que Deus os abençoou. Este é o grande segredo para serem felizes na terra e chegarem ao céu, onde os espera uma bem-aventurança sem limites e sem fim. Do ponto de vista de cada chamada considerada em si mesma, não há dúvida de que a castidade e o celibato, por amor a Deus, é uma vocação mais excelsa de todas. A Igreja, durante toda a sua história, defendeu sempre a superioridade deste carisma, a virgindade ou o celibato, em comparação
com o do matrimônio, por causa do vínculo singular que o prende ao reino de Deus. São João Paulo II, Exortação Apostólica, Familiares Consórcio, 1981, número 16. Quantas vocações para uma entrega plena não concedeu Deus aos filhos em atenção à generosidade e à oração dos pais. Mais ainda, o Senhor serve-se normalmente dos próprios pais para criar um clima idôneo em que a pessoa possa vingar e desenvolver-se nos filhos o germe da vocação. Os cônjuges cristãos, confirma o Concílio Vaticano II, são para o outro, para os filhos e para as demais famílias, cooperadores da graça e testemunhas da fé. Para os filhos, são eles os primeiros anunciadores e educadores da fé. Formam-nos para a vida cristã e apostólica pela palavra e pelo exemplo. Ajudam-nos com prudência na escolha da vocação e fomentam com todo o esmero a vocação sagrada quando a descobrem neles. Concílio Vaticano II, Decreto Apostolicam Augustatem 11. Não podem ir mais longe, pois não lhes compete discernir se os filhos têm ou não vocação. Devem unicamente formar-lhes bem a consciência e ajudá-los a descobrir o caminho, o seu próprio caminho a Deus, sem lhes forçar a vontade. Uma vocação no meio de uma família significa uma especial confiança e predileção do Senhor para com todos. É um privilégio que é necessário proteger, especialmente mediante a oração, como um grande tesouro. Deus abençoa as mãos cheias, o lar em que nasceu uma vocação fiel. Não é sacrifício entregar os filhos ao serviço de Deus. É honra e alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.